Muito bem. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Nós leremos do 23 ao 35. Mateus 18, 23 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a sua dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te rogamos que tu nos instruas e nos permitas, Pai, sair com o coração cheio, porque a tua palavra é rica e possui múltiplos entendimentos, múltiplas lições para a nossa vida. Permita-nos hoje, embora seja um texto conhecido, embora seja uma história viva, uma história que por vezes, até quem sabe, já ouvimos muitas mensagens e pregações sobre isto, permita-nos hoje retirar coisas novas da tua palavra, que venha ao encontro do nosso coração, e assim sairmos com o coração edificado, apesar de todas as limitações deste que prega. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Dezembro de 2012, Rafael da Silva, filho da dona Maria Nice, foi assassinado no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Esse aqui é o slogan da notícia, né? Porque quase um ano depois, Alisson, o rapaz da imagem aqui, foi pego com outros 3 cúmplices, e depois ficou claro que ele havia de fato matado o menino, o Rafael, filho da dona Maria. O que fica claro também é que a dona Maria, essa senhora, era uma crente no Senhor Jesus Cristo. E quando esse rapaz, o Alisson, o assassino aqui, foi pego, essa senhora pediu uma licença aos policiais, e ela foi ao encontro deste rapaz, o segurou nos braços, como você pode ver, pegou o rosto dele e olhou nos olhos dele. Se você tivesse esta chance, como você reagiria? Se você tivesse o seu filho, ou um amigo, um parente, alguém muito próximo seu, assassinado, e depois de quase um ano o assassino foi pego, e você tivesse a chance de o encarar, olhar face a face,
nos seus olhos, como você reagiria? Eu me recordo de uma das orações que talvez todos nós a conheçamos de ponta a ponta, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem uma expressão de Jesus bastante intrigante, quando ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A oração do Pai Nosso condiciona o perdão que nós recebemos com o perdão que nós oferecemos. Eu tentei de todo jeito verificar no texto grego se era isso mesmo. Perdoa-me como eu perdoo. E é exatamente isso mesmo. De tal maneira que nos versículos seguintes Jesus ainda explica que se eu não perdoar o meu irmão, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, tampouco Deus me perdoará. Como é que Jesus pode relacionar salvação com perdão? Como é que ele pode envolver expressão da minha fé, a minha fé nele, o meu desejo de adorá-lo, o meu desejo de conhecê-lo, com perdão, o perdão que eu devo oferecer ao outro? Qual é a relação que existe entre perdoar e ter uma espiritualidade emocionalmente sadia? Quer dizer que se eu não perdoar alguém, então eu não sou convertido? Por que Jesus relaciona perdão e salvação? Com base nessas perguntas, nós vamos avaliar hoje acerca do seguinte tema: perdão e o cristão, dois lados de uma mesma moeda. Jesus está aqui diante do seu sermão, um novo sermão. O primeiro foi o sermão da montanha, no capítulo 5. Agora, um novo sermão. E diz ele no versículo 14 de Mateus 18, se você permanecer com a sua Bíblia aberta, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Que o seu desejo é que nenhum dos seus pequeninos se perca. Está lá no versículo 14 de Mateus 18. Então, no versículo seguinte ele vai dizer quem são estes pequeninos. Mateus 18:15 diz que se o teu irmão pecar contra você, então Jesus vai nos mostrar que os pequeninos são aqueles que são os nossos irmãos, aqueles que falham conosco. De tal maneira que Pedro pergunta lá no versículo 18: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo fazer isso? Ao que Jesus responde a pergunta de Pedro no texto que nós lemos, capítulo 18, versículo 23. E Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que foi ajustar contas com o seu servo. A primeira lição que esse texto me traz é que o perdão e o cristão são dois lados diferentes de uma mesma moeda, porque a base do cristianismo, o alicerce do cristianismo é o perdão. Talvez lendo assim a parábola pela primeira vez você fique com algumas dúvidas, mas o que Jesus está contando é o seguinte: um rei resolveu acertar contas com o seu servo. O seu servo lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, só para vocês terem uma ideia, um talento equivale a 35 quilos de ouro. Eu estou falando então de 35.000 quilos de ouro, 350 toneladas de ouro. É isso? É isso. Veja você, quantas, 35 toneladas? A minha matemática é ótima, viu? 35 toneladas, por isso que eu fiz teologia, esse negócio de conta não dá muito certo. Se eu fosse médico, eu ia errar a dosagem dos medicamentos todos, coitados. 35 toneladas de ouro, o que equivale dizer que seriam 10 caminhões lotados de barra de ouro. Este é o total, o montante da dívida deste homem. Seria o equivalente a todo
o imposto do Império Romano por quase 13 anos. Lá estava Jesus, dizendo que um rei resolveu acertar contas com um homem, e este homem lhe devia a este rei 35 toneladas de ouro. Quem conseguiria pagar 35 toneladas? Ao passo que esse homem cai aos pés desse rei e diz: Senhor, me perdoa, eu lhe suplico, eu tudo lhe pagarei. Mas para ele pagar tudo isso, ele precisaria trabalhar 115 mil anos, ininterruptamente, até juntar tudo que devia. Ele não ia pagar isso nunca. Mesmo assim estava ali, de joelhos, suplicando: me perdoa. E o rei, condoído com a situação, disse: muito bem, você está perdoado. Ele sai da Receita Federal, lá do rei, desce as escadinhas, atravessa a rua, vai à feira, e quando ele encontra numa barraquinha do pastel lá da feira, um rapaz que lhe deve 100 denários. 100 denários é o equivalente a 3 salários mínimos e um pouquinho mais. 3.500 reais, vamos arredondar assim. Ele encontra uma pessoa que lhe deve 3.500 reais e o vê comendo pastel, e ele diz assim: me paga tudo que você me deve. E o homem cai no joelho diante dele e diz assim: olha, eu não consigo lhe pagar isso agora, mas fique tranquilo, que eu vou lhe pagar. E ele diz: não, eu quero agora, vou vender você, vou vender sua mulher, vou vender seus filhos, vou vender sua família, mas o que eu quero é que você me pague. E ele joga realmente o rapaz na prisão por causa disso. Ele executa a dívida, de tal maneira depois, que quando o Senhor fica sabendo, ele o chama de volta, e lhe pergunta assim: mas espera aí, eu lhe perdoei 35 toneladas de ouro, por que você não foi capaz de perdoar 3.500 reais? A pergunta que talvez você faça é: o que isso tem a ver comigo? O que Jesus quis dizer ao responder Pedro: quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele diz: você deve fazer isso da seguinte maneira: assim diz um servo. E ele conta uma parábola. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: Deus Pai é o Senhor Todo-Poderoso, é o rei nesta parábola, e esse rei veio cobrar a dívida com os seus filhos, uma dívida que eu tenho, uma dívida que você tem, todos temos, uma dívida que nós somos incapazes de pagar. Nós pecamos, e a Bíblia diz que a alma que pecar, certamente morrerá. Se eu tenho pecado, eu mereço a morte, e a morte aqui é o inferno. Eu mereço pagar os meus pecados no inferno. Mas esse rei bondoso resolveu me perdoar. Hebreus capítulo 9 diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E 1 Pedro ainda diz que se Cristo morreu por nós uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Em Jesus, Efésios vai dizer, nós temos a redenção, o perdão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus veio, Ele é o Senhor, e Ele perdoa a nossa dívida. Aí nós saímos da presença, entre aspas, desse rei, e nos encontramos com pessoas que nos decepcionaram na vida. O seu familiar que te passou a perna, o seu cunhado, o seu pai, a sua mãe, alguém que lhe fez mal intencionalmente, de repente, algum sócio que o roubou no passado, de repente ainda, um estupro que você sofreu. Recordo-me da história de uma moça em Minas Gerais, que no momento em que ela estava tocando, o pastor havia pregado, ele estava fazendo um apelo, e ele chama à frente aqueles que resolvem entregar sua vida a Cristo. Ela tocando, de repente quando ela olha no corredor daquela igreja, se aproxima o estuprador dela, da infância dela, e ela lembra dele, suas mãos tremem, seu coração palpita, e ali estava ela tocando no culto de conversão do seu estuprador.
Difícil isso, não é? Mas o que a parábola nos ensina é que eu, enquanto cristão, se perdoado por Jesus, se perdoado os meus pecados, se perdoado tudo que eu cometi ao longo da minha vida, não posso agora cobrar de alguém uma culpa que ele tenha comigo, porque se eu recebi tal perdão, um perdão que eu jamais pagaria, assim também eu devo agora oferecer o perdão que eu recebi. É por isso que cristianismo e perdão são dois lados de uma mesma moeda, porque eu fui perdoado, eu sei bem o que é ser perdoado de uma dívida que eu não sou capaz de pagar. Todos nós, perdoados por Cristo, sabemos bem o que é isso. E é por isso que perdão é o alicerce da fé cristã. É o entendimento de que por mais que eu sofra danos nesta vida, nenhum destes danos é maior do que o dano que eu causei em Deus. E se Deus foi capaz de me perdoar, então eu também preciso aprender a ser capaz de perdoar quem me causa dano. Essa é a primeira lição desse texto. O perdão e o cristão, dois lados de uma mesma moeda. Isso porque perdoar é o alicerce do cristianismo. Mas há uma segunda lição. Perdoar significa o amor em ação. Pense bem nisso que eu vou dizer. Qual é o limite para o qual nós devemos amar alguém? O quanto eu devo amar? Porque é isso que Jesus está fazendo no texto seguinte. Se você pegar a sua Bíblia, lá no versículo 18, no capítulo 18, 23 de Mateus, você vai ver que o texto começa, por isso. Não é o que está escrito aí? Por isso? Se é por isso, é porque tem coisa antes. E o que é que tem antes? Tem Pedro perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? A pergunta que Jesus transforma seria, Senhor, quantas vezes eu preciso amar alguém? Quantas vezes? Qual é o limite para amar? Qual é o limite para perdoar? 1 João capítulo 4, versículo 10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então quando Pedro pergunta, Senhor, o quanto eu devo perdoar? O quantas vezes? Jesus de maneira muito simples, não diz 1, 2 ou 3 ou 7, como Pedro diz. Ele diz 70 vezes 7. 70 vezes sempre. Não é para a gente ficar contando quantas vezes as pessoas nos fazem mal. E a partir dessa contagem um dia dizer, olha, eu já perdoei o máximo que eu podia, já me relacionei o máximo que eu podia, esse não tem mais jeito, aquela não tem mais o que fazer, lança para o diabo, que o diabo carregue, porque eu não carrego mais. Nós cristãos somos os únicos capazes de suportar ao longo do tempo a falha de alguém, porque nós cremos que Deus alcança a pessoa independente de suas falhas. Não há barreira grande o suficiente que o amor de Deus não seja capaz de ultrapassar. E quando Pedro pergunta, ele tenta limitar a atuação do amor dele. Senhor, quantas vezes eu preciso demonstrar que eu amo uma pessoa? Quantas vezes eu preciso suportar? E Jesus vai dizer, meu irmão, é sempre. Porque assim como Deus suporta as nossas falhas, os nossos hábitos, Deus olha para a nossa vida e vê, meu filho, você é pastor, você vai errar nisso de novo? Só a graça de Deus, eu sou Deus. Não. Quando Deus olha para a nossa vida, se Ele for levar em consideração tudo o que nós fazemos o tempo todo, aonde nós estaríamos? O que sobraria de nós? Então, Deus vem agora mostrando para Pedro que essa prática do perdão é a prática do amor, e a ninguém nós devemos ficar devendo coisa alguma, a não ser, diz o texto bíblico, o amor.
É por isso que não há limites para perdoar. É por isso que não há limites para amar. Porque perdão é o amor em ação. Não há limites para limitar. Não há meios de limitar o amor de Deus que se expressa por meio do nosso perdão. Há uma terceira e última lição nesse texto. O perdão e o cristão, dois lados de uma mesma moeda. Isto porque perdoar é o alicerce do cristianismo. Isto porque perdoar é o amor em ação. Isto porque perdoar é buscar o perdido. Pode passar, por favor. Eu acho interessante, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver isso. Do 23 ao 35 é a parábola. O texto anterior é Pedro perguntando para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? O texto anterior ao de Pedro é Jesus dizendo: olha, se teu irmão pecar contra ti, faça desse jeito. Isso está aí no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, a pergunta é: quem é este irmão? Sobe um versículo. Versículo 14 de Mateus 18. Quem é este irmão? O que é que a Bíblia diz? São os pequeninos. Eu não quero que nenhum destes pequeninos se perca. É o que está aí em Mateus 18, versículo 14. E se você voltar um pouquinho mais e perguntar: mas quem é este pequenino? Você vai ver que Jesus vai contar uma parábola para dizer quem é esse pequenino. A parábola da ovelha perdida. É a mesma parábola que ele conta em Lucas capítulo 15. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. O filho pródigo. Quem são os pequeninos aqui? Quem é aqueles que precisam do nosso perdão? São os filhos pródigos. São aqueles que estão na esquina, que não têm coragem de entrar nessa igreja. São aqueles que não se sentem confortáveis aqui dentro. Eles precisam ser encontrados do lado de fora. É por isso que na parábola do filho pródigo, o próprio pai é quem vai ao encontro do filho e o traz para dentro de casa, porque ele não tem sequer coragem de entrar dentro de casa. A igreja é constrangedor demais para eles. Os pequeninos aqui são aqueles que estão lá fora, perdidos, que ainda não entenderam que também foram perdoados por Deus. Perdão, meus irmãos, é buscar o perdido, é o anúncio para fora dos muros da igreja, de que há uma graça à nossa disposição, que a graça de Deus veio ao nosso encontro e procura reconciliar consigo mesmo, Deus e os homens. Aqui, quando o texto diz: olha, não quero que nenhum pequenino se perca, Jesus está falando do pobre de espírito. Lembra de Mateus capítulo 5, versículo 3? Mais do que felizes são os pobres. Ou, na sua tradução talvez esteja, os humildes de espírito. Aqueles que quando olham para si mesmos, se veem completamente destituídos de qualquer coisa. Aqueles que se acham indignos, incapazes de ter um relacionamento com Deus. Estes são os pequeninos que precisam ser perdoados. Muitas vezes na nossa relação com pessoas lá de fora, a gente se decepciona, porque os não cristãos, aqueles que ainda não têm fé no coração, por vezes, nos decepcionam, nos fazem mal, falam besteira, passam a perna, nos criam situações difíceis. E de repente eu vejo do meu lado aquela pessoa, aquele ser que eu não gostaria de ver nem pintado de ouro. De repente Deus o traz, Deus o fisga do mundo, Deus converte o seu coração e Deus o traz. E aí eu estou na mesma igreja, mas eu não consigo olhar para o banco vizinho, porque eu não suporto olhar para aquele rapaz. Pior é quando eu, sabendo que ele está lá fora, aquele que me passou a perna, aquele que fez mal para mim, que tentou mal contra a minha família, aquele que está lá do lado de fora, que precisa ser perdoado, que precisa receber o perdão de Deus por meio da minha vida, e ele não recebe, porque eu estou magoado, triste. É por isso que Jesus dá essa palavra para Pedro: olha,
eu não quero que nenhum dos meus pequeninos se perca. O início do capítulo 18 é Jesus com uma criança no colo dizendo: o reino dos céus é para estes que se veem como crianças. Porque criança, você briga com criança, meia hora depois, ela já nem lembra que você brigou com ela. Ela tem essa facilidade, a dimensão do perdão. E é por isso que Deus diz para nós: olha, senhores, meus filhos, eu desejo que vocês saibam, preciso que vocês saibam, que o reino de Deus é para aqueles que perdoam. Porque o que vocês mais farão enquanto permanecerem vivos aqui é anunciar deste perdão lá fora. E vocês vão demonstrar que Deus perdoa por meio das relações entre vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Você está com a sua Bíblia aberta? Está escrito assim: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou. Troca a palavra reconciliar por perdoou. Toda vez que aparecer reconciliação, troca por perdão para você ver. Tudo provém de Deus que nos perdoou, nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério, o serviço da reconciliação, o serviço do perdão, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando, perdoando consigo o mundo, não colocando aos homens os seus pecados, e Deus nos confiou a palavra de reconciliação, a palavra de perdão, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esta é a nossa missão, é sair mundo afora, anunciando que Deus nos perdoou. Esta é a nossa missão, é demonstrar que nós fomos perdoados, por meio das nossas relações interpessoais na igreja e fora dela. Perdoado da nossa dívida, perdoado de tudo que nós causamos contra Deus, perdoados de tudo isso. Finalmente, eu quero concluir dizendo que perdoar não significa esquecer. É capaz que você se lembre de tudo que fizeram mal contra você. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é lembrar sem cobrar, é lembrar sem culpar. Perdoar é você olhar para trás, saber tudo o que aconteceu e mesmo assim não pedir conta do que aconteceu. Segunda coisa muito importante: Deus, quando diz que o reino dos céus é semelhante a alguém que perdoa, Ele está se referindo à nossa vida cristã que se desenvolve ao longo do tempo. Talvez você tenha muita dificuldade de olhar para trás e perdoar alguém, alguma situação, algum contexto ou alguma coisa. Talvez você tenha mágoas profundas no seu coração. Mas o que você precisa saber é que mesmo que você não consiga perdoar agora, porque não é porque você ouviu esse sermão que vai mudar uma chavinha na sua mente e agora você vai sair perdoando todo mundo. Mas você precisa saber que ao pisar fora desta igreja, ali, do lado de fora, você precisa começar em você um serviço novo, um alvo novo, uma luta nova, para que ao longo do tempo você consiga executar e perdoar aquilo que ficou para trás. Vai exigir de você amadurecimento na sua fé, vai exigir de você esforço, talvez seja algo que você chore muitas vezes até liberar esse perdão, até buscar a reconciliação, mas este é o desejo de Deus para a sua vida. Foi assim, passa aquele vídeo para mim, mesmo que não tenha som. Foi assim que aconteceu com a dona Maria Nice. Dona Maria Nice, essa senhora, é a mãe do Rafael que foi assassinado. Olhe para mim. Você está perdoado, Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso.
Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tirando o sensacionalismo que às vezes a mídia faz em torno de ocasiões como estas, o que essa mulher pôde vivenciar é o encontro do assassino do seu filho. E ao invés de tentar ir para cima dele, bater, devolver a maldade com a maldade, ela faz uma oração por ele. Senhor, toma a vida do Alisson e fale ao coração dele como o Senhor tem falado ao meu. Meu desejo é que nesta noite a gente seja capaz de olhar para trás, para tudo aquilo que passou lá atrás, e fazer a mesma oração. Senhor, abençoe aquele que me causou dano, aquele que me fez mal, aquilo tudo que eu vivi lá atrás. Eu sei que as memórias não me sairão da mente, mas eu sei também que o Senhor é capaz de ministrar perdão na minha vida e na vida daquele que fez isso comigo. Deus abençoe a sua vida.